Existe um silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. É o silêncio de Deus nos momentos em que mais precisamos de uma direção, um eco do céu que parece vazio. Uma jovem órfã, exilada em terra estrangeira, conhecia esse silêncio profundamente. Ela não podia imaginar que sua dor, seu medo e sua solidão eram, na verdade, as peças que o próprio Deus estava movendo em silêncio. Ela não sabia, mas estava sendo preparada para salvar uma nação inteira. Esta é a história de como a providência de Deus opera nos bastidores, mesmo quando ele parece ausente. A história nos leva ao coração do Império Persa, sob o domínio do poderoso e imprevisível rei Assuero. Na capital, Suzã, vivia uma jovem judia chamada Hadassa, cujo nome significa Murta. Órfã de pai e mãe, ela foi criada por seu primo, Mardoqueu, um homem temente a Deus que a amava como se fosse sua própria filha. Para proteger sua identidade em uma terra hostil, Hadassa era conhecida por seu nome persa, Ester. O destino de Ester muda drasticamente quando a rainha Vasti é deposta por desobedecer ao rei. Em sua busca por uma nova rainha, Assuero ordena que as mais belas virgens do reino sejam trazidas ao palácio. Entre elas, contra todas as probabilidades, estava Ester. Ela era apenas mais uma entre centenas, uma judia escondida em meio ao poder imperial. Que esperança ela poderia ter? Que propósito Deus teria em colocá-la ali? O livro de Ester narra sua ascensão. As escrituras dizem que Ester encontrou favor aos olhos de todos que a viam. O rei a amou mais do que a qualquer outra mulher e a coroou rainha. Mardoqueu, seu fiel guardião, permanecia nos portões do palácio, velando por ela e servindo ao Senhor em seu coração. O livro de Ester é único. O nome de Deus não é mencionado uma única vez. Não há milagres explícitos, nem profetas clamando em nome do Senhor. Há apenas silêncio. E é exatamente nesse silêncio que a soberania de Deus se manifesta de forma mais misteriosa e poderosa. Pense nisso como um grande tabuleiro de xadrez. Deus, o mestre enxadrista, move suas peças com uma sabedoria que não podemos compreender. A queda de Vasti foi uma peça movida. A beleza de Ester foi uma peça movida. A lealdade de Mardoqueu, que o levou a descobrir um complô contra a vida do rei, foi outra peça movida. Cada evento, aparentemente aleatório, era um movimento divino preparando o cenário para o momento decisivo. Deus estava em cada detalhe, orquestrando a vitória antes mesmo que a batalha começasse. Quantas vezes em nossa vida olhamos para as circunstâncias e vemos apenas o acaso, sem perceber a mão invisível de Deus posicionando as peças para o nosso propósito? Você já se sentiu como uma peça insignificante em um jogo que não entende? Talvez no seu trabalho, na sua família ou em sua comunidade. Você ocupa uma posição que parece acidental, fruto de uma série de coincidências. A história de Ester nos ensina que não existem coincidências nos planos de Deus. A promoção que você recebeu, a amizade que você construiu, a habilidade que você desenvolveu, tudo pode ser uma peça que Deus moveu. O Senhor te colocou onde você está, por uma razão. A ausência de um sinal claro não significa a ausência da ação de Deus. Ele está trabalhando. Mas o verdadeiro teste da fé não acontece na tranquilidade do palácio. Acontece quando o mal se levanta e o propósito de Deus exige um sacrifício. O mal surge na figura de Amã, um homem orgulhoso e cheio de ódio, que é exaltado pelo rei. Quando Mardoqueu se recusa a curvar-se diante dele, a fúria de Amã se acende não apenas contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Ele manipula o rei e consegue um decreto para exterminar todos os judeus do império. O medo e o luto se espalham. Imagine o terror. Um decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado. Era uma sentença de morte. Mardoqueu, em desespero, envia uma mensagem a Ester, revelando o plano e implorando que ela interceda junto ao rei. Mas a lei era clara. Qualquer um que se aproximasse do rei sem ser chamado seria morto, a menos que ele estendesse seu cetro de ouro. Ester era a rainha, mas também era uma prisioneira em uma gaiola dourada. Ela tinha conforto, segurança e status. Interceder significava arriscar tudo.
Seu primeiro impulso foi o medo. Ela hesitou. Sua resposta a Mardoqueu foi um lembrete da lei mortal. Quantas vezes nossa posição de conforto se torna uma desculpa para a inação? Quantas vezes o medo de perder o que temos nos impede de fazer o que Deus nos chamou para fazer? A sua gaiola dourada pode ser um emprego estável que te impede de defender um colega injustiçado. Pode ser uma reputação que te impede de falar a verdade de Deus. Pode ser o conforto da sua rotina que te impede de servir ao próximo. Deus nos coloca em posições de influência não para nosso próprio benefício, mas para que sejamos sua voz e suas mãos. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um convite para que a nossa voz se levante em coragem, movida pela fé nele. É neste ponto que a história se volta para uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. A resposta de Mardoqueu a Ester não foi um conselho, mas uma convocação divina. Ele disse: "Não pense que por estar no palácio só você entre todos os judeus escapará, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha, para um tempo como este." Essa frase ecoa através dos séculos. Ela nos pergunta: e se toda a sua vida, suas dores, suas vitórias e sua posição atual fossem a preparação de Deus para este exato momento? As palavras de Mardoqueu transformaram Ester. O medo deu lugar à determinação. Ela entendeu que seu chamado era maior que sua vida. Sua resposta foi a rendição total à vontade de Deus. "Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Se eu tiver de morrer, morrerei." Que declaração de fé! Ela entendeu que a verdadeira segurança não estava na proteção do palácio, mas na obediência ao propósito do Senhor. Ester arriscou sua vida, se aproximou do rei, e Deus lhe deu favor. Amã foi desmascarado, e o povo de Deus foi salvo. O silêncio de Deus no livro de Ester não era ausência, mas confiança. Ele havia posicionado sua serva no lugar certo, na hora certa, e confiou que ela agiria com a coragem que ele mesmo lhe daria. O Criador confia em você da mesma forma. Ele orquestrou os detalhes da sua vida, moveu as peças no tabuleiro do tempo e te colocou exatamente onde você está. Olhe para a sua vida, para a sua posição, para as suas habilidades. Talvez você não ouça a voz audível de Deus, mas o chamado dele está implícito nas necessidades ao seu redor. Você foi chamado para um tempo como este, para ser a voz da verdade em meio ao engano, para ser a mão da justiça em meio à opressão, para ser um reflexo do amor de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente da sua luz. O Senhor não está em silêncio. Ele está agindo através de você. Se esta mensagem sobre o propósito soberano de Deus tocou seu coração, considere se inscrever no canal Conhecimentos com Sabedoria para continuar crescendo em fé e entendimento. Deixe nos comentários: em que área da sua vida você sente que Deus te chamou para um tempo como este? Sua história pode inspirar outros. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guie seus passos.